Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 130 do Yucat e a pergunta é esta: são também nossos irmãos e irmãs os cristãos não católicos? Então é essa pergunta, né? Que é uma pergunta, com certeza um questionamento que vem ao coração quando nós lemos aí as perguntas anteriores, né? Nós estamos aqui fazendo um estudo da Igreja Católica, entendendo a Igreja como o corpo místico de Cristo. Então é uma pergunta muito pertinente, né? São também nossos irmãos e irmãs os cristãos não católicos? Vamos ver a resposta então. Todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Portanto, também os batizados que se acham separados da total comunhão da Igreja Católica, na qual persiste a Igreja de Jesus Cristo, são, com razão, chamados cristãos e são, assim, nossos irmãos. Então, todos aqueles que são batizados, que creem no Cristo, são nossos irmãos na fé, né? Nós somos cristãos, nós somos batizados, nós cremos em Jesus Cristo. Nós temos isso em comum, não é? As divisões da única Igreja de Cristo aconteceram por causa de adulterações do ensinamento de Cristo, erros humanos e escasso espírito de reconciliação, na maioria das vezes por parte dos representantes de ambos os lados. Os cristãos atuais não têm nenhuma culpa dos cismas históricos da Igreja. O Espírito Santo age também nas comunidades eclesiais separadas da Igreja Católica, em benefício da salvação das pessoas. Todos os dons aí existentes, como a Sagrada Escritura, os sacramentos, a fé, a esperança, o amor e os outros carismas provêm de Cristo. Onde vive o Espírito de Cristo, há uma dinâmica interior no sentido de uma reunificação, porque o que pertence a todos quer crescer em todos. Então, aqui vai explicar melhor e vai dizer assim, que aquilo que nós temos em comum, né? Aquilo que nós temos em comum, a fé, os sacramentos, a esperança, o amor, os carismas, né? São na realidade coisas que nos unem, né? E aí vai dizer na explicação que as separações, os cismas históricos que aconteceram, ou seja, aconteceram num determinado momento da história, que não foi nos tempos atuais. E que muitas vezes, né, naquele tempo do cisma, as pessoas que estiveram envolvidas no cisma, né, na separação, na divisão que aconteceu naquele tempo, essas pessoas já morreram. Né? Essas pessoas não estão nem mais vivas, não estão nem mais entre nós. Então nós não podemos colocar nos cristãos de hoje a culpa dos cismas que aconteceram, né? Então, é claro que aqui, né, é uma questão delicada da gente poder olhar, né, e analisar. Então, a gente tem que analisar isso com muito amor, com muito carinho, né, com muito cuidado. Então, é necessário a gente pensar nisso. Antes de tudo, a unidade dos cristãos, né, essa união em Jesus Cristo, ela precisa ser feita a partir daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. Então não adianta a gente ficar julgando na cara do outro o cisma que aconteceu, a divisão que aconteceu, a separação que aconteceu, que isso não vai levar ninguém a nada. A gente ficar brigando por causa dos cismas hoje não vai levar ninguém a nada. Por quê? Porque já aconteceu na história. Então nós precisamos, a partir do momento, a partir dos pontos que nos unem, nós precisamos buscar
esses laços mais profundos para que Jesus possa verdadeiramente intervir e fazer e realizar essa unidade dos cristãos, né? Que é a vontade de Deus no final das contas, não é isso? Aí você pode se perguntar assim, porque está dizendo aqui, olha, que todos os dons aí existentes, como a Sagrada Escritura, os sacramentos, aí você pode dizer assim, olha, mas as igrejas evangélicas não têm os sacramentos que a Igreja Católica tem. Mas, por exemplo, as igrejas ortodoxas, elas têm. Então, quando está falando dos sacramentos aqui, está falando de uma forma especial também das igrejas ortodoxas, né? Depois você pode pesquisar melhor sobre esse assunto, tem muita coisa, né? Muita explicação boa e pertinente sobre isso. Você pode pesquisar em sites confiáveis, né, na internet, falando sobre o que aconteceu lá naquela cisão, naquele cisma da Igreja Ortodoxa que deixou de obedecer, né, de estar ligada a Roma, ao Papa, mas continuou com os sacramentos, continuou com toda a realidade que tinha antes. Então, a gente vai ver, se aproximando da Igreja Ortodoxa, que ela é muito próxima de nós católicos, né? Daquilo que nós fazemos, sobretudo enquanto aí a realidade dos sacramentos, né? Então a gente vai ver lá a questão dos bispos, a questão dos padres, a questão dos outros sacramentos todos, né? Que estão aí presentes. Mas também, na realidade, todos os outros cristãos, né? As outras denominações cristãs, a gente vê que nós temos muito em comum também em relação à fé, né? Temos tudo em comum? Não, mas temos muito em comum em relação à nossa esperança, em relação ao nosso amor e a tantas outras coisas que estão ali presentes no Evangelho, que estão presentes nas Sagradas Escrituras, que são coisas que nos unem, né? Inclusive os carismas, aqui vai falar inclusive dessa ação do Espírito Santo, né? Aqueles homens e mulheres de boa vontade que acreditam em Jesus Cristo e que clamam sobre si a força do alto, a graça do Espírito Santo, eles vão receber também essa graça de um mover do Espírito Santo. É claro que todos nós precisamos nos abrir à ação do Espírito de forma a deixarmos com que o Espírito Santo nos conduza à plena verdade, à plena comunhão, que é essa vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus aqui vai dizer é uma reunificação, que nós sejamos um, para que o mundo creia, né? Porque o que pertence a todos quer crescer com todos. Então, diante dessa pergunta número 130, né, nós entendemos então que todos os cristãos são irmãos e que nós devemos pedir ao Senhor a graça da unidade, né? Todos nós somos batizados e batizados num único Senhor e nós precisamos pedir a Deus essa graça de que nós nos entendamos mais, que nós nos entendamos melhor, que nós briguemos muito. Porque ficar brigando, né, por causa da nossa fé, isso não vai levar ninguém a nada e não vai evangelizar o mundo. Não é essa a vontade de Deus, né? Então, menos brigas e mais entendimentos entre nós é o que nós pedimos também ao Espírito Santo. Pedimos a intercessão da Virgem Maria nesse momento, para que ela, que soube ser dócil as moções, as inspirações e a graça de Deus, ela também nos conduza, né, nesse caminho e interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.